muita alegria que eu me dirijo a cada um de vocês, pastores e membros da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, para, neste momento, trazer uma fundamentação teórica ao lema da IELB para o ano de 2020. Firmados em Cristo, vivemos e compartilhamos o amor cristão. Agradeço ao privilégio e também o desafio que me foi dado em trazer este conteúdo para toda a nossa igreja. Firmados em Cristo, vivemos e compartilhamos o amor cristão. O lema da IELB nos convida a olhar para Atos 2:42 e trabalhar em nosso tempo com os olhos fixos no mesmo Senhor da igreja que criou a igreja apostólica na sua prática cristã. Em Atos, a igreja foi feita por obra do Espírito Santo, o Paráclito, o prometido e enviado por Jesus, segundo Lucas 24, 48 e 49. E assim a igreja é uma estratégia que Deus instituiu para dar continuidade ao anúncio da obra da salvação. A igreja é a testemunha. Ser testemunha não é um mero contar o que viu ou sabe. Ser testemunha, nesse contexto, é contar o que aconteceu com Cristo e como isso mudou o meu viver. Não é falar sobre Jesus, mas é anunciar o Cristo e as suas promessas que geram fé naqueles que ouvem. Eu sou parte, você é parte desta obra de Cristo. Eu fui procurado por Cristo e hoje estou firmado nele, e testemunho o que Cristo pode e quer fazer por e em você. O firmar e continuar firme acontecia na relação íntima estabelecida pelo Espírito Santo que conduzia a igreja para que agisse como igreja. Este é o conceito igreja missional. Igreja missional não é uma igreja que faz incursões e volta para si mesmo, sem relacionamento com as pessoas. Igreja missional é uma igreja que é fruto da graça de Deus e movida pela ação do Espírito Santo. Ela é a presença de Cristo que vai ao encontro, que se relaciona, que convive. Não uma igreja para fazer missão, mas uma igreja em missão. Uma igreja que está firmada por Cristo e por isso trabalha intencionalmente para firmar pessoas em Cristo, por meio do testemunho que o Espírito Santo promove por meio dela. A prática do amor é a demonstração que esta obra de Deus, iniciada quando Cristo nos firmou nele, permanece nos firmando. Para a igreja em Atos, compartilhar o amor cristão não era simplesmente algo eventual e sem importância, mas fazia parte da obra para a qual Cristo instituiu a igreja. E o amor cristão era a manifestação do Espírito Santo, como parte dos propósitos para os quais a vida dos cristãos foi firmada em Cristo. Continuar firme evidencia que a igreja, como corpo de Cristo, é obra de Deus, para que pessoas sejam salvas. Temos então o conceito de koinonia. Koinonia, a comunhão como corpo de Cristo. A igreja nasceu por meio da palavra. A palavra koinonia denota uma postura ativa de ter comunhão com alguém. É coparticipar, é ter algo em comum com o outro. Na Igreja de Cristo não há lugar para passividade, sócios ou direitos adquiridos. A koinonia, comunhão cristã, faz parte da dinâmica que Deus revelou para firmar, manter firme e continuar firmando mais pessoas a Cristo. Suprir o que o ser humano necessita para a sua estabilidade emocional, espiritual e social é um testemunho concreto que desperta pessoas a ouvirem o Evangelho, para serem acolhidos e, por meio do batismo, integrados ao corpo firmado em Cristo, a Igreja. Koinonia é obra do Espírito. Estar firmado no ensino dos apóstolos faz da igreja a igreja. A palavra faz a igreja.
A palavra é autoritativa e faz nas pessoas o que ela diz. A igreja e a vida cristã são multifacetários. Não há fórmula e nem há como esgotar as aplicações da palavra de Deus na vida diária das pessoas. Assim, o lema da IELB nos remete à queda e à restauração. A abrangência das consequências da queda. Sim, em consequência da desobediência, Adão e Eva foram expulsos do jardim do Éden e, com isso, foram afastados da árvore da vida. A maldição da desobediência está no coração e nos atos do ser humano. E toda a criação de Deus sofre. Como afirma Deus a Adão, maldita é a terra por sua causa. Em fadigas você obterá dela o sustento durante os dias da sua vida. Gênesis 3:17. Já o alcance da obra da restauração. A obra da redenção em Jesus é obra de redenção da criação de Deus. Um novo tempo é instalado. Ao ser humano, há um chamado específico à fé e um envio para uma obra específica, testemunhar a restauração em Jesus, tornando conhecida e real até os confins da terra. Mas esta restauração destina-se também a toda a criação. O alcance do amor cristão e o testemunho da igreja. O amor do cristão não se destina apenas aos cristãos. Ele é aprendido e praticado na família e na igreja. Na igreja, a palavra de Deus que firma o cristão tem um lugar especial. E Deus vem aos que nele creem e os fortalece, instrui e envia. E o amor cristão é atuante no trabalho de restauração da criação de Deus. A natureza tem em si o poder restaurador. Já as pessoas restauradas por Jesus são chamadas a serem agentes de promoção desta restauração. A restauração do ser humano é mais complexa. O ser humano não apenas vive uma condição de pecador, como também é aquele que é capaz de planejar e promover o pecado e a desgraça. Voltamos ao lema da IELB. Vivemos e compartilhamos o amor cristão. O lema nos convida a viver e compartilhar o amor cristão. Este convite nos abre possibilidades quase infinitas. Nós sabemos o que temos para compartilhar. E agora é preciso saber mais sobre quem será o receptor daquilo que nós compartilhamos. Viver diz respeito a um estilo de vida. Compartilhar é uma atitude comunitária que nos remete a planejar, a buscar estratégia e ter metodologia. A igreja não deve falar de amor cristão, mas com a autoridade da palavra, fazer com que o amor cristão aconteça na vida das pessoas por meio da igreja. O amor cristão é praticado por causa de Jesus e não por causa das pessoas. O amor cristão é um modo de Cristo estar com as pessoas. Ele se faz presente, visível, atuante por meio da igreja que ama. O próximo precisa ser amado de um modo que ele se sinta amado. Amor considera, respeita e valoriza o outro. Por outro lado, a prática do amor cristão é parte da vida cristã e inerente à fé e à comunhão com Cristo. Por outro lado, ela pode ser intencional e diretiva. É possível e necessário planejar e implementar ações que demonstrem amor e promovam a dignidade do próximo. A igreja também é um espaço de crescimento pessoal e desenvolvimento das pessoas. Eu participo da igreja e eu me torno uma pessoa diferente. Assim, vivemos e compartilhamos o amor cristão como consequência do culto. A liturgia do culto luterano é muito rica em conteúdo bíblico. O culto evidencia a nossa fé no Criador, no Redentor e no Santificador. A liturgia conecta os dois testamentos com as leituras bíblicas e nos move a cantar os salmos até os hinos do contexto atual. De forma especial, ainda destacamos a presença real de Cristo no pão e no vinho, que faz visível e palpável para nos purificar de todo o pecado. E na conclusão do culto, Deus se compromete,
não a nos acompanhar, mas para andar junto, rosto a rosto. Faça resplandecer o seu rosto sobre ti, diz a bênção. Talvez a evidência mais forte está naquilo que a ceia realiza em nós e no que somos levados a pedir na oração de ação de graças depois da ceia. Suplicamos-te que o mesmo nos fortaleça a fé em ti e nos dê ardente caridade para com o nosso próximo. O termo culto pode significar adoração, que tendo a sua origem na palavra grega proskineo, significa prostrar-se com o rosto em terra, uma posição de total entrega diante da Trindade. Em inglês, o culto é chamado de service, serviço. No alemão é profundo e completo ao chamar o culto de Gottesdienst, o servir ou serviço de Deus. Aí não deixa dúvidas quem tem algo a dar, a servir, quem serve dentro do culto. É do culto que vamos para fora, para a família, para a comunidade, para a sociedade, para que as pessoas que não estiveram no culto estejam sendo servidas por Deus por meio do amor cristão. Segundo, vivemos e compartilhamos o amor cristão na família. A família é o lugar que Deus criou para ser espaço que dá segurança, estabilidade e vivências que nos moldam, nos conduzem, nos amadurecem para os demais espaços da vida. No lar, o amor cristão é vivido pelo casal que vive o amor e usufrui a graça no estado matrimonial. O amor é vivido pelos pais para os filhos, filhos para os pais e entre os irmãos. Na família, o amor cristão é moldado pela palavra e experimentado nas diferentes formas das relações entre as pessoas, cujos laços são de amor, cumplicidade e intimidade social. Terceiro, vivemos e compartilhamos o amor cristão na igreja. Deus nos ama sem que nós merecemos. Amor é algo que se dá a quem não merece. Não se ama como troca, favor ou necessidade. Nós amamos porque Ele, Deus, nos amou primeiro. 1 João 4,19. A igreja é oportunidade para viver o amor divino nas relações humanas. Viver o amor para compartilhar experiências, sarar feridas uns dos outros. Igreja é lugar de amar quem não merece ser amado. Amar sem condicionantes. A dimensão recíproca do amor não pode ser esquecida na igreja. Nós fomos criados para uma vida coletiva. Não é bom que o homem esteja só, diz Gênesis 2:28. Nós precisamos do amor das pessoas, umas das outras. Nós podemos sorrir, regozijar-nos, abraçar-nos e chorar juntos. Participar da vida das pessoas como elas são, sem exigir a perfeição, nem exigir delas o que nós mesmos somos incapazes de fazer, nem mesmo querer projetar a si em outra pessoa. Quarto, vivemos e compartilhamos o amor cristão na sociedade. O amor cristão não é um fim em si mesmo. Ele procede de Deus e tem uma direção certa, as pessoas. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Este amor é a revelação de Jesus. O próprio Jesus é o amor. Esse amor não é restrito ao templo, à igreja e à vida dos cristãos. Este amor destina-se a pessoas e quer alcançar todas as pessoas. Na sociedade, estão as pessoas com as mais diferentes formas de incredulidade, religiosidade e crença. É preciso vontade para conhecê-las e estabelecer relacionamentos. Elas precisam da convivência, apoio e oportunidade para conhecer Jesus. Então ecoam as recomendações do apóstolo do amor, João, que escreve: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. Portanto, também nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. 1 João 3,16. A igreja é desafiada a falar diversas linguagens para alcançar a sociedade com o Evangelho. A ação social, por natureza, é múltipla, pois visa cuidar do ser humano e da criação de Deus em suas múltiplas dimensões. No espaço urbano, a igreja precisa estar atenta às múltiplas linguagens
para o anúncio do Evangelho e acolhimento das pessoas. O culto é a porta de entrada, de acolhimento das pessoas. Por isso, o culto não deveria ser engessado, mas dinâmico, litúrgico, histórico e contemporâneo, sem jamais esquecer a doutrina e o ensino que devem estar claros em cada culto, inclusive com dinâmicas litúrgicas e musicalização moderna. Cada culto pode ser a oportunidade única para a salvação de alguém. Na sociedade vamos encontrar diversos conceitos e terminologias para falar do amor cristão. Para aprofundar esse tema, recomendo a leitura do Manual de Ação Social A Igreja em Movimento. Quando falamos em amor cristão, nós estamos pensando em ação social. Social no sentido coletivo, que inclui a pessoa beneficiada por uma ação como sujeito do seu próprio desenvolvimento. Vamos concluindo. Algumas aplicações práticas. Nós somos luz e sal. Em Mateus 5, 13 e 16, Jesus afirma: vocês são sal da terra, vocês são luz do mundo. Os cristãos batizados foram firmados em Cristo para ser sal e luz. Sal para dar sabor, curar, temperar, preservar. Ele desaparece, mas deixa sua marca e efeito. Assim, os filhos e filhas de Deus estão na criação de Deus, convivendo em sociedade, não separados da sociedade, para dar gosto à vida, curar feridas, temperar a vida e preservar a vida de pessoas. E a luz é colocada em lugar alto para espalhar-se por todo lugar, servir de sinal e direção. Ao serem luz, cristãos são vistos e são instrumentos para iluminar, servir de direcionamento e guia para as pessoas. Nós também somos máscaras da criação de Deus. Deus se esconde em nós para realizar obras dele por meio de nós. Ele faz acontecer a vontade dele por meio dos cristãos. O nosso falar e agir nos coloca diante do nosso irmão e diante daqueles que Deus quer tornar nossos irmãos. Isso se dá na vida real, concreta e cotidiana. Nada de embalagens ou espiritualização. Deus se torna pessoal a nós em Cristo. E nós participamos da criação no cuidado daquilo que Deus coloca ao nosso alcance. Promover a estabilidade emocional para o desenvolvimento pessoal. Pessoas feridas, que vivem em situação de exclusão, desemprego, doenças, problemas de relacionamento, tornam-se frágeis e vulneráveis. Para pessoas nesta condição, normalmente não basta oferecer ajuda, não há proveito em oferecer-lhes curso e emprego, pois precisam de um ombro amigo, de uma amizade saudável, que as ajude a acreditar que elas são capazes e que a sua realidade de vida poderá mudar. Quando estabilizados, a pessoa estará aberta a oportunidades de desenvolvimento. Será capaz de enfrentar desafios e lutar por seus sonhos. Para essa situação, muitas vezes precisamos da ajuda de profissionais, como psicólogos, entre outros. Fazer junto. Fazer junto com a pessoa é uma estratégia de promoção de estabilidade e desenvolvimento. É comum nós querermos fazer coisas por alguém e com isso chamar isto de ação social. Fazer pela pessoa não a ensina a vencer na vida. É preciso uma metodologia de fazer junto com ela. Estabelecer um relacionamento saudável e de confiança e caminhar junto. Outro aspecto é o voluntariado. Envolver-se com a outra pessoa não apenas é um ato de amor. Ele também exige de mim uma decisão pessoal. Ser voluntário. Fazer algo não por dinheiro. Quem só faz por dinheiro não promove pessoas nem toca o coração. O voluntariado é profissional. Você faz o que sabe fazer e faz bem, pelo bem comum. Faz bem feito. Você recebe amor e constrói histórias de transformação e sorrisos. Voluntariado não é o mesmo que trabalho não remunerado. Pois trabalho não remunerado muitas vezes é feito porque não tem quem faça e não há dinheiro para pagar um profissional. O voluntariado é compromisso pessoal. É eficiência
é resultado, é necessário e é cidadão. Ação social implica em trabalhar com gente. Ação social não é trabalho de ajudar pobres, mas sim ajudar a reescrever a história de vida de pessoas. As pessoas empobrecidas são as mais vulneráveis, mas a ação social é uma proposta de trabalhar com gente pelo bem comum. Ação social é dar de si e do seu tempo. Por fim, Jesus aparece na ação social cristã. A ação social da igreja é uma forma de tornar o amor de Deus evidente e presente na vida da outra pessoa. A ação social se torna uma porta de entrada para um relacionamento. Um relacionamento que visa a promoção de estabilidade da pessoa, que visa o seu desenvolvimento pessoal. Mas a ação social também é um testemunho do Cristo que nos move a amar desta forma. Quando quando o cristão promove a ação social, aquele que o motiva, Jesus, precisa aparecer como autor da obra. Firmados por Cristo, firmados em Cristo, vamos viver e compartilhar o amor cristão. Como fazer? O apóstolo João nos dá um caminho. Ele diz: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. Portanto, também nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ora, se alguém possui recursos deste mundo e vê o seu irmão passar necessidade, mas fecha o coração para essa pessoa, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra e de boca para fora, mas de fato e de verdade. 1 João 3, 16 a 18. Que o Senhor da Igreja nos dê a graça de continuarmos firmados nele e, por isso, vivemos e compartilhamos o amor cristão. Amor esse que torna Jesus conhecido, que muda a realidade das pessoas e que, acima de tudo, as dá a oportunidade de estarem também firmados com Cristo e junto conosco receberem o convite celestial. Vinde, entre, tomem posse do reino que vos foi preparado desde a fundação do mundo. Esse é o convite de Jesus. Todo o trabalho da igreja, departamentos, cultos, ação social, tudo visa o encontro com Jesus nas mansões celestiais. Amém.